Bom dia. Hoje vamos falar sobre harmonização, como que deve ser, se quiser colocar aquário, aonde que deve ser colocado e como deve ser colocado esse aquário. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Aviãozinho ao lado, aviãozinho que você possa mandar para mais pessoas. Ok? Como deve ser colocado o seu aquário. Em qual posição, o que eles podem acarretar, caso for colocado da maneira errada. Aguardar um pouco o pessoal entrar, as pessoas entrarem. Sejam muito bem-vindos. E por que eu estou trazendo esse conteúdo? Sendo uma treinadora de desenvolvimento humano, por que eu estou trazendo a parte bom dia a todos? Bom dia. Por que eu estou trazendo esse conteúdo? Harmonização, como que deve ser colocado o aquário? Esses dias andei falando, para aquelas pessoas que já estão me seguindo, eu falei como que deve ser a sua cozinha. Algumas pessoas, eu trouxe fotos mostrando alguns exemplos da cozinha, da sala, da mesa de jantar, qual que é a melhor mesa, que tipo de mesa que é a pior mesa, pior estado, pior posição. Então aqui eu estou falando da posição do aquário. Por que eu estou trazendo isso para a virada do ano novo chinês, dia 21 para dia 24 de janeiro agora, para que você possa ter uma entrada do ano coelho, sendo mais próspero. Pelo menos tentar ser mais próspero. Isso é um estudo que já tem há milhares de anos na China, onde os chineses, antes de começar a comprar algum imóvel, eles já pedem para um especialista acompanhar essa obra. Esse especialista ajudar a escolher os imóveis. Tá? Com o dedinho na tela, pessoal. Aqui eu estou com duas telas, tá? Com duas plataformas, com dois celulares. Tem plataforma que eu tenho muito mais audiência, outra eu tenho menos. Tá? Então, para ajudar a divulgar, para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante, eu peço que vocês possam entregar para as pessoas que são especiais para você, que você sabe que estão comprando o imóvel ou está em obra, que eles possam estar usufruindo e ajudando de alguma maneira para harmonizar esse ambiente. Algumas posições de um ambiente, ele pode trazer até doenças crônicas. E também pode ser que, por conta da posição da casa, de algum móvel, ele pode trazer infertilidade, doenças como câncer, doenças de coração, doenças crônicas gástrico, de relacionamento, causar separações, desarmonia entre os pais e os filhos. Tá? Então, são vários, e essa desarmonia, né, esses problemas de como você coloca os móveis, se a parede está correta, se o banheiro está na posição certa, se tiver errada, a gente consegue quebrar a paradigma. Tem alguns que nem conseguem. Ontem eu falei da posição como que é a porta da sua casa. A abertura da porta, o que você dá de frente, o que não é bom. Então vocês podem estar reassistindo esse conteúdo, reassistindo o que eu postei anteriormente, que muitas vezes não dá para lembrar de tudo que eu falo, tá? Então vamos lá, vamos começar, pessoal. Aquário. Aqui é um desenho do aquário. Amor, você consegue só baixar um pouquinho a persiana para mim? Obrigada. Tá dando um reflexo muito forte. Vamos lá. Se você observar esse aquário,
mais fácil colocar esse aquário. Aquele aquário só tava em cima da mesa, não faz sentido nenhum. Pessoal, ó, esse aquário, ele está logo na entrada da porta. Esse aquário, ele serviu para vedar, para não dar a visão direto para sofá, para a sala. É ótimo. Porque, como ontem eu expliquei, pessoal, presta muita atenção. Ontem eu expliquei sobre posição da porta e agora eu estou falando do aquário. Ontem mesmo, uma pessoa mandou mensagem perguntando se o aquário em posição 45 graus, se é a melhor posição, se não pode ter esse aquário, tá? Eu vou estar falando sobre isso. Se você estiver aqui, se você tope essa aula. Então, ó, com o dedinho continuando na tela, para que esse conteúdo entregue para mais pessoas, como você que está achando esse conteúdo top. E eu vou te contar um segredo. Muitos chineses orientais, eles mandam a planta, apenas a planta do seu imóvel para um especialista lá fora. E sabe quanto que ele cobra? $2.800. $2.500 é um desconto que ele dá no máximo. $2.800 eles cobram. E você que está aqui aprendendo comigo, você pode ser monetizado com essas explicações que eu estou te dando. Você pode começar cobrando R$1.500, fazendo passando essas informações, esse conhecimento que você tem, entrando na sala e já avaliando para a pessoa por R$1.500. Se quiser cobrar menos, R$800. O quanto que não vale esse conteúdo para elevar o seu conhecimento, tanto para você, para sua casa, para sua família, quanto para as pessoas que você tem importância, que para você é relevante. Olha só isso. Gratidão pelos presentes, pelos coraçõezinhos. Vamos lá. Esse aquário à entrada, eu falei para vocês que quando você entra na casa, principalmente hoje em dia, os apartamentos, você entra, você já dá de cara com a sala. Significa que você está entregando toda a sua fortuna, a sua riqueza, o seu segredo, onde todos conseguem ver. Ou seja, o seu lado social lá fora, você é um livro tão aberto que as pessoas conseguem ver a sua alma, o seu coração. Está totalmente aberto. As pessoas conseguem te dominar, a sua mente, saber como que você funciona na palma da mão. Ou seja, é muito fácil te manipular ou da maneira mais grave, te enganar. Entende isso? Então, para vedar isso, para não vir olho gordo, para não facilmente ser dominado por alguém, essa pessoa optou em colocar o aquário. Além de quebrar essa paradinha, onde a concentração, a primeira coisa que entra, a concentração, olha, nossa, que aquário bonito. Por mais que o aquário seja transparente, ele dá vida. Então, a pessoa olha para o aquário, não consegue olhar diretamente para o sofá, para a sala. Isso foi uma ótima escolha. Se você não tem condições de criar um ser, você viaja demais, então sabe o que você coloca? Coloca logo na entrada, coloca algo que veda, como se fosse uma parede artificial, como se fosse... não dá para colocar uma cortina, uma persiana, mas hoje coloca muitos enfeites, aqueles sanfonados, que é uma ótima escolha. Você pode colocar uma pequena prateleira e colocar enfeites, como se fosse um balcãozinho. Uma ótima escolha também, que você está tampando esse local. Mas o aquário, se você resolveu... Presta atenção, pessoal. 1000 coraçõezinhos para você. Gratidão, Fábio. Optou em colocar esse aquário, tem que lembrar sempre estar limpo. Esse aquário precisa estar sempre limpo. Se você se deixar ela suja, é como se você colocasse prosperidade suja dentro de você. Será que um local sujo há prosperidade? Não entra prosperidade. A prosperidade não quer permanecer naquele lugar, naquele local. Então, o que você deve fazer? Deixar ela limpa, tirar
talvez colocar, hoje existe tanta tecnologia, colocar um hamster, um biombo. Carol, ótima sugestão, coloca um biombo. Coloca um hamster para tirar, para filtrar essa água. Você pode colocar os peixes. Os peixes precisam estar em número par. Olha qual é a vantagem de ter mais um aquário. Falando assim, hoje o conteúdo é aquário, eu tô entrando pela sala, eu já expliquei muito sobre a sala, os quadros que devem ser colocados na sala, piores quadros que se coloca na sala, porque tem toda uma explicação por conta disso. Números pares. Os chineses, eu falo dos chineses, aí acredite, é uma escolha se você quer acreditar ou não. Mas é muito importante, quem quer trabalhar com isso, ou já trabalha com Feng Shui, talvez não tinha esse conhecimento. Em muitos livros, tá, teses através do Feng Shui, os chineses acreditam que quando há a morte de um peixe, de um ser dentro do aquário, ele é uma vida. Então, ele é uma vida mais fragilizado. Ou seja, ele se houver uma morte desse ser na sua casa, o peixe, ele quebrou, ele substituiu algo ruim que poderia estar acontecendo contigo lá fora, um olho gordo demais, ou até um acidente que poderia estar acontecendo com você, ele acabou indo no seu lugar. Então, normalmente, costumam agradecer esse peixe, né? Aí não faz nenhuma cerimônia, não é isso, mas dá um agradecimento e eles jogam fora. Esse daí é o significado desse peixe. Então, tem um hábito de criar king ou carpa, principalmente cores vermelho, dourado, laranja, que remete o quê? A prosperidade, remete o quê? Você lembra do ouro. Bom dia, vou comprar um pesqueiro. Guilherme, se você comprar um pesqueiro, tá? Você pode estar tirando sarro ou tá brincando, não tem problema nenhum, mas foi uma ótima colocação. Se você comprar um pesqueiro, tem o local certo para comprar. Tá? A posição, se é leste, oeste, norte e sul do pesqueiro, a água que flui lá dentro, o que seja bom para o local, se realmente vai nutrir, se esse pesqueiro vai realmente te prosperar, ajudar você a prosperar, ou vai trazer apenas uma despesa maior. Então tudo isso tem que ser estudado e analisado, ok? Vamos lá, para a próxima posição. Você percebe que eu falei muito da iluminação do lustre também outros dias. Você percebe que ele colocou lustre redonda, nada pontudo? Eu expliquei o porquê. Aqui eu explico por que aquilo lá não é bom, aquilo lá não serve, o que ela causa, o que ela causa, e depois como que eu resolvo. Então eu dou sempre essas explicações para que você possa entender e ter um raciocínio lógico, tá, referente a isso. Então, Feng Shui não tem nada de um paradigma de extraterrestre do outro mundo. Nada realmente é uma invenção. Ele vem através do conhecimento, já há milhares de anos, para que, por o motivo que aquilo lá não traz o equilíbrio. Então, eu trago muito o conhecimento antigo, que lá naquela época fazia sentido, mas às vezes para colocar no hoje, a nossa realidade já mudou. Então eu trago esse conhecimento também, essa explicação para você, qual que é o raciocínio lógico que tinha antes, e o que hoje pode estar fazendo, e qual a diferença de hoje. Alguns a gente manter, muitos a gente ainda manter, porque já é testado, validado, há milhares de anos, e hoje ainda é muito válido, outros já não valem mais. Já não faz nenhum sentido. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Lustre redondo, tá ótimo. Que significa que essa casa já trabalhou com a harmonia, a pessoa já tem conhecimento com essa parte da harmonização, tá? Para trazer harmonização à família, aos filhos.
e a comunicação entre os pais. E o relacionamento social e relacionamento profissional, para que a vida do trabalhador, do empresário, do empreendedor ou de um funcionário possa ter mais oportunidade e ter pessoas que possam ajudar a empurrar para frente. Eu sempre falo para todo mundo, ninguém funciona por si só. Em qualquer empreendimento, precisa de colaboradores, precisa de gente, precisa de pessoa para prosperar. Um país só vai para frente com as pessoas. O país não vai para frente por conta de uma pessoa, mas é o todo. Da mesma maneira acontece em casa, na sua casa. É um todo, é um conjunto. Então todos os móveis, todos os ambientes é um conjunto. Vamos ver as perguntas aqui. Nossa, muito bom. Nunca pensei que esse ângulo, sempre tive aquário. Ótima colocação. Bom dia, acredito. Chefe Cláudio. Pessoal, as pessoas... Quem está entrando pela primeira vez, Alaide, seja bem-vindo. Pessoal, lembrando sempre, a pessoa da equipe, o Wendel, ele está aqui colocando sempre a informação que teremos uma imersão dia 11 e 12 de fevereiro em São Paulo, presencial. Então, quem estiver em São Paulo, clica na bio, vai me seguir para ter mais conhecimento o que é esse Unstoppable NTC, Imparável Nova Terapia Chinesa. O que isso significa? Vão lá descobrir no meu Instagram ou no meu TikTok, clica na bio para conhecer mais o meu trabalho. Você pode ver que abrindo essa porta, ele tem uma amplitude na entrada. Então, ou seja, se você for colocar um aquário, não coloca de frente tampando. Se for para tampar, você tem que ter pelo menos 155 centímetros de distância da porta. Melhor harmonia, perfeito, é acima de 180 centímetros de afastamento da sua porta logo na entrada, para vedar a visão com a sua sala ou com a cozinha. Tem gente que abre e já vê a cozinha. Então, é acima de... Melhor conforto, melhor harmonia, é isso. Por quê? Porque se você colocar muito na sua frente, quando você abre a porta, você se sente sufocado, apertado. E às vezes dá até mau humor, uma instabilidade. Mas quando há um afastamento, significa que você abre a porta, você tem um espaço suficiente para que as pessoas possam vir. Você está livre para ajuda, você está livre para opiniões, você está aberto para receber conhecimentos e existe uma humildade, uma abertura para as pessoas se aproximarem a você. E quando existe isso, fala assim, eu estou com esse mar amplo dentro de mim. Então pode vir com projetos, podem vir com as suas experiências, o seu conhecimento, pode vir com oportunidades e pode vir com mais propostas, porque eu estou preparado para uma nova oportunidade e nova proposta para uma promoção melhor, porque eu estou preparada para esse cargo. Então a pessoa não vai ter dúvida para te colocar lá. E se tiver dúvida, há pessoas que vai vir atrás e falar o quanto é bom, o quanto que é bom o que essa pessoa tem e o quanto é bom esse conhecimento que a pessoa tem para acrescentar nessa empresa. Entende por que a porta tem que estar sempre aberta? Esse mar tem que estar aberto para você. Tá? E quando há esse bloqueio, você coloca muito próximo da porta. Eu vi uma casa que eu não consegui colocar aqui na tela, que colocou, a pessoa tem um conhecimento de Feng Shui, só que a pessoa colocou tão perto que a porta só abre pela metade. Ou seja, você não tem espaço nem de entrar, nem de sair da sua casa. Porque ela quis colocar, a sala não é espaçosa, ou seja, o apartamento é pequena, e a pessoa colocou muito perto, tá, da porta. Então, quando é assim, é melhor nem colocar essa vedação. Tá? Esse corredorzinho para vedar a entrada. Como que eu faço então, Patrícia?
Eu deixo sem, não pode olhar diretamente para não ter olho gordo. Para que ninguém olha, me tenha na palma da mão. E o que eu faço? Exatamente, você coloca aquelas persianas pela metade. Sabe aqueles que tem no japonês? Uma persianinha curtinha que vem pela metade. E quando abre a porta, ele já veda. Esse daí é mais fácil. Ou seja, a pessoa entra pela sua porta, abre a porta, não olha diretamente para sua sala. Vai ajudar um pouco. Vai ajudar. Então, a pessoa dá de cara com essa persiana. Então, você abre, depois você entra dentro da sua casa. É uma solução. Mas será que já vai ajudar? Sim, mas não é a melhor. A melhor é você colocar essa vedação, essa parede, esse correção, biombo, que o pessoal escreveu, ou colocar o aquário. Uma parede sanfonado, é ótimo, tá? Planta vai resolver? Só se for plantas altas, tá? Plantas altas. Vasos altos para tampar, só que também não é a melhor opção. Fábio, estou construindo minha casa agora, então esse conteúdo certamente é para você, então presta muita atenção. Se você não assistiu tudo, vai na outra plataforma que está tudo postado do dia a dia. Eu tô gravando essa live 7 horas da manhã até 8 horas, comecei com a cozinha, falando como que deve ser colocado. Depois eu falei da mesa de jantar. Eu falei da sala, dos quadros que deve ser colocado. Eu falei das paredes que não pode acontecer. Hoje eu estou falando eu falei do portão também, estilo do portão, a entrada e a saída. Então é ótimo para você estar ouvindo que às vezes o seu portão está posicionado errado, como que está construindo, ainda dá tempo de mudar a posição do seu portão. Como que deve ser a entrada. Então presta muita atenção. Tem gente que é ótimo ter fonte de água. Você viu? Fonte de água pode substituir um aquário também, tá? Se você colocar dentro da sua casa, é muito importante saber a posição dela. No lugar daquele aquário, como que eu devo posicionar? Normalmente, a fonte da água, eles costumam colocar uma pedra, uma bola circulando. Como que deve circular essa bola? Ela não pode circular para fora. Ela tem que estar circulando para dentro. Ah, mas eu não tenho como mudar a queda da água para que ela circule para dentro. Então você tem que colocar ela em outra posição. Inverte ela. E lembre-se, a fonte da água tem que estar circulando para dentro. Ou seja, se o portão tá aqui, aquela água tem que estar circulando para dentro da sua casa. Porque toda a água é riqueza, é a prosperidade. Então ela tem que estar circulando para dentro. Na entrada da porta da sua casa, 45 graus, da mesma maneira que perguntaram ontem para mim. Se alguém quiser, olha no post lá que é a minha resposta. 45 graus aonde fica? Você entra, 45 graus, você calcula. Se alguém não sabe calcular isso no olhômetro, então pega aquela régua e você vê a posição, usa aquele sensor, né, que tem aquele sensor a laser, e você posiciona 45 graus, você vai saber o ponto que é o 45 graus, a parede que chega, onde para é o 45 graus, ok? Lá é a melhor posição da prosperidade, da fortuna. O que eu posso estar colocando lá? Olha, não pode ter uma churrasqueira. O que significa? Se você colocar fogo, o churrasco, quando você está assando o churrasco, é como se você estiver queimando dinheiro. Aquela lenha que coloca o exaustor que puxa para cima, é como se estivesse evaporando o seu dinheiro. O seu dinheiro nunca vem. Vem, você sabe ganhar e ela evapora. Vai embora no ar.
Você não sabe nem como você gasta, tá? Você sabe como que entrou, que trabalhou arduamente para isso, mas ela evapora. Muito bom, isso é uma formação. Exatamente, é uma formação para Feng Shui. Eu estou ensinando aqui, dando gratuitamente, e as pessoas estão monetizando com esse conhecimento, esse conteúdo que eu estou entregando. Então, vocês estão recebendo isso. E aquelas pessoas que não, meu dinheiro some e nem vejo. Vamos harmonizar esse ambiente, Fábio. Tá? Vamos harmonizar esse ambiente. Agora, se eu não quero colocar fonte de água, eu não quero colocar um aquário, a melhor escolha é o aquário, que ela é vida, ele está lá, que nem o mar, balançando a sua água. Você coloca a planta, coloca a árvore da felicidade, coloca a... Não coloca nada pontuda. Espada de São Jorge não é a melhor opção. Você coloca a planta que ela floresce, mas tem que ser, não florescer, que ela cresça. Tem que ser aquelas plantas que cresça, que tem folhas grandes, tá? Folhas maiores, nesse 45 graus. E tem que colocar um vaso que ela remete como se fosse uma onda. Ela tem um desenho como se fosse uma onda. Por exemplo, eu vou colocar aqui que eu tenho um bambu. Todos estão vendo? O vaso desse bambu, ele tem um desenho claquejado que ela remete como se fosse a onda. Porque dentro desse vaso já tem água. Então, a vida, só que essa água é parada. Então, olha o raciocínio dos estudos milenar. Ela já tem água, só que a água é parada. Então, como que faz ela se movimentar? Porque ela vai nutrir o bambu, tá? Que ela é vivo, então ele vai nutrir, vai dar o alimento que é a água para esse bambu, para essa planta. Então, para trazer movimento, eles trouxeram esse desenho desse vaso, como se fosse onda se mexendo. Entende? Esse é o raciocínio lógico. Eu preciso estar desenhando onda nesse vaso? Não necessariamente. Compra um vaso bonito, pode ser esse transparente, e ela já traz isso. Alguns vasos orientais, ele vem com os desenhos da prosperidade, é ótimo também. Mas eu acho que não estava combinando com o meu ambiente, estava destoando tendo um vaso daquele tipo muito oriental. Eu gosto da mobília tudo ocidentalizado, então aquilo lá ia destoar, não ia ser bonito, então nós optamos em colocar um vaso desse tipo. Não sai do conceito. Entende esse raciocínio, pessoal? Estão comigo? Responde sim, estou entendendo ou não? Para explicar melhor, qual é a fonte da organização? Eu não entendi essa pergunta. Bom dia, sobre quadros. Vi quadro com desenho de vaso e gostei. Posso comprar para a sala? Vaso com desenho? Eu vou mostrar daqui a pouco uma decoração de uma arquiteta na sala, que ficou lindo. Aquilo dá paz, tranquilidade, que ela tem o espelho de pé a pé, quando você abre e dá de cara com essa imagem. É ótimo, é muito bonito. Então daqui a pouco eu mostro esse vídeo para vocês. O quadros de vasos. Quadro de vaso, ok. Melhor quadro é você colocar assim, aquilo lá que te dá poder, te dá tranquilidade, te dá paz. Essa é a melhor escolha de quadro que você pode colocar na sala, tá? Não colocar vários quadros pequenos em cima e embaixo significa que o gráfico da sua casa sempre eu tô bem, tô mal. Eu tô bem, tô mal. Então, é uma queda sempre, um gráfico sempre sobe e desce, dá canseira, tá? Então, você pode colocar dois quadros.
Os chineses, eles não gostam quando coloca quadro um em cima, um embaixo, sabe? Parece que há uma hierarquia muito grande divide em dois lados, uma hierarquia muito diferente entre pais, filhos e marido e mulher. Acaba não tendo, impedindo uma conexão melhor, tá? Só se a mulher já tem uma energia de dominação muito grande, para trazer o equilíbrio, para não há desarmonia entre esse homem e essa mulher, eles colocam quadros para que com isso possa equilibrar com o comportamento que já tem dessa mulher, tá? Para que tenha equilíbrio. Que o marido já é um pouquinho mais fraco, tá? Na decisão, em segurar, em mandar, em dominar o ambiente, dominar a casa, tá? Então, o que acontece? Aí coloca o domínio sempre foi a mulher, então coloca um quadro um acima, um abaixo. Tá? Inclusive, tem até a ver com o chão da cozinha. Se a mulher é forte demais, então coloca e quer que o homem seja mais provedor. Mulheres, presta atenção. Se você quer trabalhar menos, carregar menos peso pelas costas, responsabilidade, é que você que tem que fazer tudo por todos. Então, um segredinho. O chão da sua casa, a da cozinha, coloca um pouquinho mais baixo, tá? Um pouquinho mais baixo. Se não dá para quebrar o chão, você coloca um tipo de madeirinha ou a porcelanato, um divisório que levanta um pouquinho ela, tá? Ou uma rampa, né? Uma rampinha que faz com que a sala esteja mais alto e a sua cozinha um pouquinho mais baixo. Só um pouquinho, dá a sensação que tá mais baixo para que você não carregue tanta responsabilidade. E se o seu homem já é mais dominador, não tem problema, deixa ele dominar. Para que ele carregue a responsabilidade. Tem homens que gostam de ser responsável, de ter o poder da decisão. Não significa que ter o poder da decisão que vai me dominar, eu sou obrigada a ser mulherzinha e falar amém. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da parte da responsabilidade. Se a pessoa já tem esse lado, então você pode colocar a sua cozinha em paralelo a ele, para que ele nem seja mais, para que você não seja nem mais, nem menos, para que a responsabilidade não seja só sua pela casa, mas colocar em paralelo, nivelado a cozinha com a sala, que normalmente a sala é o poder do homem e a cozinha é o poder da mulher, que principalmente na antiguidade, quem recebia sempre os convidados na sala é o homem. Então o homem dominava o lado social, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto na Ásia. Sempre foi a parte social, a sala, o homem que dá a entrada, que recebe. As mulheres normalmente ficavam aonde? Ficava na cozinha. Então o domínio, o poder da decisão, de organizar a parte da fortuna, na verdade, da casa, porque antigamente a maior fortuna é o alimento. Aonde fica o seu alimento? É na cozinha. Então quem dominava, na verdade, toda a riqueza, toda a parte da riqueza monetária é a mulher. Ok, pessoal? Entendendo esse raciocínio, entendendo o raciocínio lógico, fica mais fácil como que você pode mobiliar a sua casa. Sem trazer, por isso que eu gosto de trazer essas explicações, fica mais fácil de pensar, fica mais fácil de harmonizar a sua casa, trazendo o equilíbrio. Que hoje em dia, por conta das coisas modernas, tão modernas, lustres, tão modernas, que é lindo, eu acho lindo. Mas será que aquela é a melhor escolha para colocar na sua casa? Pintar uma parede, de repente, de azul ou preto, para trazer uma modernização, mas será que isso é a melhor escolha? Se é a melhor escolha para você, para sua casa, pelo menos você cria uma consciência, o que aquilo lá pode trazer para sua vida. Isso é importante.
Você tenha consciência por que você está colocando aquela cor. Não apenas o motivo que ela é bonita, que eu vou achar ela moderna, mas sim qual a real intenção. Sou mãe solo e às vezes me sinto muito sobrecarregado. Como melhorar isso? Vanessa, há muitos meios. Aqui eu estou falando da harmonização, tá? Do ambiente, que pode ajudar a melhorar em muitos sentidos, além de sobrecarregada financeiramente, emocionalmente, muitas coisas. Então, Vanessa, se você puder, vai na minha imersão Unstoppable NTC, da nova terapia chinesa, é um novo conceito. Aconteceu em São Paulo, presencialmente. Então, conversa com a pessoa da equipe, tá? Conversa com a pessoa da equipe, para saber como que funciona, qual a melhor cor. Quando você entra em qualquer ambiente, você tem que ser, ótima pergunta, chefe Cláudio, tem que estar arejado, tem que estar clean, né? Cores clean que traz tranquilidade e paz, tem que estar então iluminado. Quando é iluminado, significa que tem que ter luz? Sim, bastante luz. Tá? Aquelas iluminações que você vê, a lâmpada fica lá piscando e tá há tempos, tem uns queimados, outros briscando, isso não pode estar acontecendo na sua sala, no seu ambiente. Quando acontece isso, já logo troca. Significa que ela tá sempre em alerta, nunca você tá com dores emocional, dor em algum lugar, e você finge que nem viu, até que ela fique grave, você começa a buscar alguma solução. Da mesma maneira pode acontecer com o seu relacionamento. Você vai empurrando com a barriga, e quando ela realmente não consegue mais resolver, aí que você vai começar a enxergar, dar atenção para o seu relacionamento, para a parte da comunicação, tá? Para a parte da comunicação, aí já tá tarde demais. Quando caiu a ficha, na verdade você sempre soube, mas nunca quis enfrentar, nunca quis resolver. Quando acontece isso, você começa a enxergar e falar assim, agora eu vou sentar para resolver, a pessoa já se foi. Então, essas iluminações, lugar iluminado, significa que você vai estar com a mente aberta, com os olhos abertos para enxergar, ouvidos abertos para escutar, para chegar numa comunicação, melhor comunicação e ter a sabedoria na fala. A gente fala que a porta da sua casa é como se fosse a sua boca. E quando ela está bem aberta, você sabe como e onde e quando abrir essa boca para sair as palavras sábias. Isso é muito importante. Tá? E quando você sai da porta da sua casa, ela tem que ter um espaço, uma largura. Significa que a língua é a sua língua. E para você ter uma boa dicção, uma boa fala, a sua língua é muito importante. Que ela esteja clean, e ela está apto a dar essa comunicação. Entende esse raciocínio? A porta da sua casa é a boca. E a saída dela é a sua língua. E como que ela deve ser? Então, a partir desse raciocínio, através do Feng Shui, fica mais fácil de você entender e pensar, como que eu posso fazer essa porta e essa saída? E alguém falou que está construindo a casa. Essa já é uma entrada para você conseguir imaginar como que eu posso estar construindo essa casa. Eu falei da porta ontem também, e eu falei das ruas ao redor, como que deve ser a melhor maneira, a melhor escolha para ter a prosperidade. Então vale a pena
das pessoas reassistir ou assistir, que não assistiu, assistir, procurar o conteúdo de ontem, de anteontem, desde segunda-feira e assistir um por um para que entre em harmonia. Não dá para ficar repetindo toda hora o que eu já falei, que há pessoas já estão assistindo há um tempo. Eu acho que não é justo. Então vocês vão lá, assiste. Tá? Algumas perguntas têm a ver com o que já passei, que eu já falei. Então eu vou pedir para que reassiste. Então, em algum momento eu falo assim, ó, assiste tal conteúdo de tal dia. Tá? Então não se sinta ofendido, tá? Que eu não quero prejudicar as pessoas que já estão assistindo. Muito obrigado, Fábio, pelo coração. Você que está construindo a casa. Depois, se você está seguindo as minhas aulas e for fazer conforme as minhas aulas, tire foto ou manda foto para a minha equipe, que vai ser muito bom, porque você vai ajudar a outras pessoas, como que você tem feito, se entrou realmente em harmonia, ok? Pessoal, com o dedinho na tela, coraçãozinho, para que a live seja entregue para muito mais pessoas, para que essa aula, essa formação, como se fosse uma formação, a plataforma possa entregar mais, que a minha intenção é ajudar mais pessoas. Vamos lá para o próximo. Essa fonte, o que os chineses diz sobre ela? Vou trazer um pouquinho mais para que vocês enxerguem melhor. Você viu que existe uma janela atrás? Eles colocaram para não ter, porque com certeza é logo na entrada, tá? No ambiente externo da casa. Isso daí não é colocado no ambiente interno. No ambiente externo, então o portão que entra da sala, eu acho que ele dava direto numa janela. Então, para não entrar pela janela, como se tivesse muitos curiosos, vizinhos curiosos xeretando a sua riqueza, para não atrair ladrões, né? Pessoas com olho gordo, ladrões, sendo pessoas que é do seu conhecimento, das pessoas que é da sua família. A gente fala assim, que pessoas invejosas, que desdenha da sua vida. Então ele colocou uma janela sanfonado, tá? Para vedar um pouquinho esses curiosos. E depois, para quebrar isso, ele colocou essa fonte bem alta, com iluminação, com aquário, pequeno aquário, que é beta, para dar vida, e a fonte de água iluminado. Isso daí para que a prosperidade, a riqueza financeira vem com abundância. Tá? Ele colocou da maneira do lado lateral, ele não colocou de frente à porta, porque significa que o dinheiro está saindo e não entra. A água vai embora direto. Isso é importante, essa observação. Ele colocou as plantas verde para trazer a vida. Então, o que os chineses falam isso? Tá? Ele parece como se fosse um Buda em ascensão. Essa é a teoria nos livros, tá? Nos livros de Feng Shui, eles falam dessa maneira. Eu sou cristã evangélica, então eu não entendo dessa maneira, tá? Mas eles falavam sobre isso. Então é importante que eu falo dessa teoria. Mas cada um pode acreditar da maneira que quiser. Eles acreditavam que isso significa, e eles colocaram uma escrita que tá meio borrado, para trazer, que é uma palavra, uma frase, para trazer bons fluidos e energias boas para casa. Normalmente coloca essas palavras que traz bons fluidos e energia boa na casa. Você pode, quem é cristão, pode estar colocando palavras que Deus reina na nossa família, né? Quem que coordena a família é Jesus Cristo. Pode estar colocando palavras assim que serve para prosperar essa casa, tá? Toda a minha família serve a Deus, serve a Jesus Cristo. Você pode colocar essas palavras, tá? Que para mim é melhor. Mas cada um segue a sua teologia.
Flores. Eu já expliquei que tem que colocar plantas verdadeiras, nada de flores falsas, plantas falsas, nada disso. Significa que há falsidade no relacionamento como um todo na família. Dependendo do ambiente, você atrai homens e mulheres desnecessários extraconjugal. Então, essa falsidade ninguém quer dentro do relacionamento. Eu acredito que ninguém casa para descasar. Ninguém casa para ter filhos que você tem que ser ponderar demais naquilo que tem que falar para os seus filhos e eles também contigo. Então não há um relacionamento verdadeiro, um coração aberto. Por isso que não coloca flores falsificadas, flores artificiais, plantas artificiais. Não se coloca em nenhum ambiente dentro de casa. Ela fica bonita, para não deixar, para não ver uma planta murcha, tudo mais. Então, a melhor escolha é não colocar. Se você coloca, cuide dela. Se é para colocar falso, então a melhor escolha é não colocar. Ok? Então, tem gente que gosta de colocar cristais. E cristais também é muito importante você colocar nos ângulos certos. Então, no ângulo da prosperidade financeira, é bom você colocar esses cristais. Quem acredita, coloca. Bom dia, amiga. Maravilha, Cláudio. Se eu sou casada, sim, eu sou bem casada. Pessoal, entra. Eu tô colocando um relógio, tá? Por quê? Pessoas perguntaram sobre relógio. Qual que é o melhor local para colocar relógio? Eu vou falar. Hoje em dia eu vejo que nas casas é meio difícil as pessoas colocarem relógio, mas se fizeram a pergunta, então é importante que, se vocês querem tirar dúvidas, entra na minha plataforma, deixa a mensagem, tá? E eu respondo para vocês. E aquelas pessoas que querem estar presente comigo na minha formação, na minha vivência e imersão, dia 11 e 12 de fevereiro aqui em São Paulo, vai ter presencial, tá? É um final de semana bem intensa de treinamento, onde você vai olhar para o seu interior. O Feng Shui, você está olhando para o exterior, que entra a parte externa, que faz parte do seu corpo, que depois entra, você olha para o interno. E agora a minha imersão, você vai entrar, primeiro olhar para o seu interior, o seu físico, os seus órgãos, as suas vísceras, que é a nova terapia chinesa, para depois você vai se cuidar, se tratar internamente, todas as doenças crônicas e autoimunes, para depois trazer o físico, a mente livre. Tudo isso para que você tenha o livre fluxo, buscar a longevidade. Então, tudo que eu estou passando aqui nas aulas é ligado para a minha imersão, tem a ligação para o meu treinamento, tá, pessoal? Então, todos os dias, das 7 às 8 da manhã, eu falo da harmonização, eu falo dos 5 elementos do estudo milenar da medicina chinesa, levando até o ano novo chinês, o preparo até na sua vestimenta, como que deve ser a mesa para receber esse novo ano. Para quem teve um ano que acabou de virar de dezembro para janeiro 2023, sendo ela boa ou não, se for boa, você pode receber pela segunda vez o ano novo, e através do ano novo chinês, que é calendário lunar. E aquelas pessoas que teve um ano novo, uma virada de ano péssima, você tem uma segunda chance esse ano, estando comigo nessa virada do ano, da maneira que eu estou te ensinando.
Entendeu? E esse raciocínio que eu quero trazer para vocês. E logo em seguida de receber esse ano novo chinês, que é dia 21 para dia 22 de janeiro, você já entra com a imersão minha, que você vai cuidar do seu interior, que é 11 e 12 de fevereiro. Então, tudo isso eu estou calculando intencionalmente, fazendo o trabalho com você, para que você tenha um ano inteiro um preparo de livre fluxo, se libertar de muitas coisas que não precisa pertencer a você. Você pode jogá-lo para fora, responsabilidade que não são suas, crenças que você não precisa carregar, para trazer uma mente liberta, para buscar uma longevidade, uma vida longa, mas com saúde física e saúde mental. E agora, o relógio. Então, deixa as suas perguntas, que nas lives eu vou trazer, aí eu percebo, nossa, as pessoas querem saber sobre isso mais, com mais detalhes. Então, eu trago figuras, eu trago exemplos para que você tenha uma explicação. Não é apenas a teoria. Todos os meus cursos, meus treinamentos, não são apenas teoria, é 20% teoria. O restante é prática. Aqui a gente está praticando. Ontem, as pessoas estavam olhando junto, entendendo o raciocínio lógico, já sabia analisar o ambiente. Então, você já sai preparado para atender. Você já sai preparando, conseguindo ajudar outra pessoa. Você já sai aqui preparado, conseguindo monetizar. Para quem está desempregado, é ótimo conteúdo, que você já pode se profissionalizar de uma outra maneira. Adoro esse assunto. Que bom que você está gostando, Kátia. Vamos lá, relógio. Relógio, a gente entende que é algo se mexendo. Então, a gente pode entender como se fosse uma vida se mexendo. Mas o que a hora remete? Quando muitas pessoas têm o hábito de falar que estou atrasado. Em qualquer momento, eu estou atrasado. Primeira coisa que você não pode colocar o relógio, sabe aonde? Na cozinha. Perto da mesa de jantar, que seja visível na mesa de se alimentar. Ou seja, essa pessoa está sempre correndo, não consegue se sentar para comer, para pensar, para ter calma, para que tudo que coloque na boca tenha uma lógica, sabendo aonde que ele vai nutrir, sabendo por que está comendo aquilo. Quem é chefe vai ser ótimo. Cláudio, presta atenção nisso que é útil para você, que você que é chefe. Então, mesa de jantar não se coloca um relógio. Você tem que sentar e apreciar aquela comida, para que a sua mente entenda que o que você está alimentando, qual órgão e víscera está nutrindo naquele momento, e o que ele tem que separar, o que ele tem que colocar de para fora, e o que ele tem que permanecer nesse órgão. Separar o líquido do sólido dentro do seu organismo. Então, o organismo tem que criar essa consciência. Com o relógio lá não vai resolver nada. Ou seja, a sua vida lá fora também funciona dessa maneira. Está sempre correndo e muitas vezes você não está sabendo nem por que está correndo. Qual é a correria da minha vida? Está sempre faltando tempo para mim, para fazer algo para mim ou para minha família, e estou sempre na correria. A minha mente não para. Então, automaticamente, certamente essa pessoa existe insônia, existe dor de cabeça constante, tá? Quando você tem relógio na sua cozinha, na sala de jantar. Presta atenção nisso. Eu já vi muitas casas com relógio na parede da cozinha. Faço todos os dias as mesmas correrias e não entendo o porquê. Na sexta-feira sobra muito tempo. Então começa a ver a parte da harmonização, tá? Nessa falta de tempo. E qual que é o melhor ambiente para se colocar um relógio? Se eu insisto em querer colocar um relógio para ver a hora, é na sala. É na sala. A sala onde você tem a TV. Então, é o melhor ambiente para você colocar, se escolher e colocar um relógio.
Pode ser, só que não coloca relógio apenas na posição que é da prosperidade do dinheiro, né? Que significa que o dinheiro tem que correr para você gastar, ou para você gastar com algo que talvez não precisa, que você pode estar guardando esse dinheiro. Então você não tem o tempo para guardar esse dinheiro já correu, já gastou. Ok, pessoal? Pessoal, hoje o tempo se acabou. Tá? Agradeço muito pela audiência. Eu peço que vocês enviem para mais pessoas, para parentes, família, que possa assistir esse conteúdo. Domingo é o único dia que eu não abro live. Segunda-feira estamos aqui com a live novamente às 7 horas da manhã. E, pessoal, então 7 horas da manhã estou com a live aberta para que você possa ter mais conhecimento, para que você tenha uma ótima formação. Clique na bio, vai lá e se inscreva. Mais uma coisa, pessoal. Pessoal da equipe, Wendel, presta atenção nisso. Vocês que querem conhecer o Unstoppable NTC, o meu trabalho, que trabalho com desenvolvimento humano, que olha para o seu interior. Se vocês realmente estão aqui e quer, eu vou te dar de presente. Eu vou colocar apenas duas vagas. Então, me segue, clica na bio e fala, eu quero esse presente, eu estive na sua live. Me informa, direciona em qual live você estava, em qual plataforma você estava. Clica lá e só tenho duas vagas gratuitas. Então, os 2 primeiros que clicar, Wendel, por favor, então eles vão clicar aí, vão falar. Aí as pessoas emitem um ingresso para que você esteja presente comigo no dia 11 e 12. Sábado e domingo intenso, o dia todo, vai poder tirar as dúvidas junto comigo, tá? Então, corra lá. Quem quer, corra lá e chama o Wendel. Tá bom, pessoal? Apenas 2 vagas. E até segunda-feira, às 7 horas da manhã. Um beijo, que Deus abençoe seu final de semana, um lindo sábado e um domingo maravilhoso. Que Deus esteja com vocês, que vocês possam, para aquelas pessoas que estão trabalhando, um ótimo trabalho e um ótimo domingo em seu lar, com seus filhos, ou marido, mulher, ou com seu pet, ok? Um beijo no coração de cada um. Fique em paz, fique com Jesus. Um ótimo dia. Tchau, tchau, pessoal.